Aô, Poli, a gente volta. Não falei que era rápido? Deu tempo de você dar aquela respirada. Professor, é muito número, é muita conta, professor. Vai dar certo. Tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Prof, me diz qual é que é o segredo aí para aprender matemática? Gente, as operações básicas. Por mais que você ache complicado matemática, eu já estou tendo uma noção mais ou menos. Para quem está achando difícil? Gente, as operações, para mim entender tudo da matemática, tudo mesmo, sem brincadeira, eu tenho que saber operacionalizar bem. Eu tenho que saber somar, professor, somar de boa, eu sei. Eu sei, tenho que saber subtrair, eu tenho que saber multiplicar, e professor, aí tem a história da tabuada. E professor, mas eu sei tabuada, eu sei multiplicar, mas não sei dividir. Ah, como assim? Quem sabe multiplicar, obrigatoriamente sabe dividir. A professor é. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Está faltando só um detalhe, está faltando uma explicação, está faltando um treino, um estímulo. Professor, e lá? Dava para fazer o cancelamento? Dava, sim, senhor. Ia diminuir o nosso trabalho? Ia. Então vamos começar a criar esse hábito. A gente está no comecinho do processo da operação com multiplicação de frações. Então é bom que a gente comece tentando aqui, do que nós chegarmos lá na frente, nas séries do ensino médio, onde eu vou ter expressões com valores muito grandes. E, professor, eu não sei simplificar. E a conta vai ficar, gigantesca. Como é que você vai fazer? Então, vamos tentar fazer aquela lá, pela propriedade do cancelamento. E vocês poderiam ir participando daí, ou pelo chat do IPTV, ou pelo chat do YouTube. Gabriel já está participando, está dando ajuda aqui. Vocês ali, pessoal de Barras, Brasileira, Paulistana, Santa Filomena e São Gonçalo. Cadê os meninos e as meninas dessa turma? Vamos participar. Vem cá comigo, olha só. Professor, a última multiplicação de frações que o senhor fez foi essa bem aí, professor. Só que para a gente não ter todo aquele trabalho que o senhor foi simplificando, o senhor já poderia tentar aplicar a propriedade do cancelamento antes. Por quê, professor? Porque se eu conseguir aplicar a propriedade do cancelamento, quando eu for multiplicar quem sobrar, o resultado já vai sair bonitinho, simplificado. Então, vamos ver aqui, professor, na situação. Professor, tipo, eu olho para os de cima e vejo se os de cima, se alguém de cima dá para simplificar com alguém de baixo. E dá, professor. Tipo, se eu pegar esse 5 aqui, eu vou olhar se ele dá para simplificar com 6, eu vou olhar se dá para ele simplificar com 15, eu vou olhar se dá para ele simplificar com 8. É assim, professor? É. Então, vai lá. 5, você acha que dá para simplificar com 6? Não, 5 e 6 não dá não, professor. O 5, você acha que dá para simplificar com 15? Dá, professor. Dá para simplificar com 15. O 5, dá para simplificar com 8? Não, professor, o 5 não dá com 8 não, dá com 15. Então, eu vou começar simplificando o 5 e o 15. Como assim simplificar? É tu pensar em um número que dá para dividir tanto 5 quanto 15. Que número seria esse? Professor, o 5 e o 15 dá para simplificar por 5, dá para dividir por 5, tá certo? Certíssimo. Você vai lá, corta. 5 dividido por 5 vai sobrar 1. 15 dividido por 5, professor, vai sobrar 3. Já simplifiquei. E agora, professor? Eu vou para o próximo numerador. Quem é o próximo numerador ali, professor? É o 4, professor. É o 4. O 4, professor, eu posso tentar simplificar ele com 6. Dá, professor? Dá. Dá sim, professor. O 4 dá para simplificar com 6. Quando eu digo simplificar, eu estou dizendo que existe um número que dá para dividir tanto o 6 quanto o 4. É isso que eu estou dizendo. O 4, professor, dá para simplificar com o 3, que foi o que eu encontrei quando eu simplifiquei o 15. 4 com 3, não. O 4 dá para simplificar com o 8, professor, o 4 com 8 dá. Até porque a gente já vê até uma relaçãozinha de proporcionalidade. Ali o 4, professor, é a metade do 8 e o 8 é o dobro do 4. Prof, então eu sei que o 4 dá de eu tentar fazer o cancelamento com o 6, o 4 dá de eu tentar fazer o cancelamento com o 8. Eu prefiro fazer com o 8, professor. Eu sei que tanto o 4 quanto o 8, ambos são divisíveis por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Simplifiquei o 8 com 4.
Professor, vamos agora simplificar o 12, professor. Com quem? Eu posso tentar simplificar qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Vocês entenderam aí? Então, o 12 eu posso tentar simplificar com o 6. O 12 eu posso tentar simplificar com o 3. O 12 eu posso tentar simplificar com o 2. Não quer dizer que porque eu já simplifiquei, que já tinha encontrado aquele 3 e aquele 2 embaixo, que eles não possam ser tentados simplificar novamente. Pode sim. Professor, o 12 dá para me simplificar com qualquer um, professor. O 12 dá com o 6. O 12 dá para simplificar com o 3. O 12 dá para simplificar com o 2. Professor, eu vou simplificar ele com o 6, professor. 12 e o 6, ambos são divisíveis por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Olha só o que sobrou em cima. 1, 1 e 2. Olha o que sobrou embaixo. 1, 3 e 2. Professor, eu ainda dou uma olhada assim rápida para tentar verificar se ainda, após a simplificação, alguém de cima dá para simplificar com alguém de baixo. Se já tiver ficado 1, tu nem precisa olhar mais para ele não. Mas, professor, esse 2 daqui de cima, que sobrou da primeira simplificação, dá para simplificar com esse 2 de baixo. E, professor, eu posso fazer, mesmo com os que já simplificaram? Deve. 2 dividido por 2, sobra 1. 2 dividido por 2, sobra 1. Se você multiplicar os valores que sobraram, em cima sobrou 1, sobrou 1, sobrou 1, professor. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Sobre. Multiplicando os de baixo, sobrou 1, sobrou 3, sobrou 1. 1 vezes 3 vezes 1 vai dar 3. Tá aí, professor. Você pode até achar mais complicado, porque você tem que realizar um montão de multiplicação, um montão de divisão na hora de você estar fazendo o cancelamento, mas você faz isso devagarzinho, no teu tempo. Depois que você tiver os valores simplificados lá, cara, em vez de eu fazer a conta, ao invés de eu fazer a conta do 5 com o 4 com o 12, eu vou fazer a conta do 1, do 1, do 1. Ao invés de nós fazermos a conta do 6 com o 15 com o 8, eu multipliquei foi o 1, o 3 e o 1. Ou seja, valores menores, onde você consegue fazer o cálculo mental. Deu certo, professor? Prof, eu acho que eu já entendi. Professor, e se for divisão? Divisão é mais difícil, não é verdade? Não, gente. Na realidade, não existe a operação de divisão. Entre frações, não. Para que você consiga dividir os 5 sextos pelo 12, não, desculpa, estou pensando na resposta, pelo 15 dozeavos, a gente não realiza a divisão, nós transformamos a divisão em uma multiplicação. Espera aí, professor, como assim? Quer dizer que eu não vou dividir, eu vou multiplicar? Na realidade, o processo da divisão, para que nós consigamos realizar uma divisão entre duas frações, ele diz para a gente que nós transformemos essa divisão de frações em uma multiplicação. Como é que funciona isso, professor? Toda vez que nós tivermos uma divisão de frações, repita comigo, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, na realidade, professor, eu vou pegar essa divisão e, para fazer a conta, eu vou conservar a primeira, vou repetir ela aqui, ó, 5 sextos. E esses 5 sextos, ele vai multiplicar pelo inverso da segunda. Você não tinha 15 sobre 12? Você vai trocar, você vai botar o 12 em cima e o 15 embaixo. Ou seja, eu transformei a divisão em uma multiplicação. Professor, então, se ele pedir para me dividir frações, é só eu lembrar. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá aí, professor. Então, o resultado dessa multiplicação será o resultado da multiplicação? Isso mesmo. Professor, então, na situação aqui, eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Opa, professor, calma, o senhor faz a hora que fala com a gente. Antes do senhor tentar fazer a multiplicação, o senhor vai tentar fazer o cancelamento. Professor, de cara aqui, eu vou tentar simplificar o 5 com o 15. Dá para cortar, professor, eles
porque dá para dividir os dois por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Professor, dado o senhor simplificar também, sabe quem? O 12 com 6. Tanto 12 quanto 6, dá para cancelar eles, professor, porque dá para dividir eles por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Agora que eu apliquei a propriedade do cancelamento, eu vou multiplicar quem sobrou. Ó. O 1 com 2, o 1 com 3. Então, a resposta 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 3 dá 3. Esse 2/3 que eu acabei de encontrar é o resultado daquela divisão. Então, repita comigo, divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Entendeu? Prof, de boa, tranquilo. Me dá mais um exemplo, professor. Vou te dar vários. Hoje, professor, não tem mais exemplo de divisão, não? Gente, se você percebeu, eu não vou fazer uma conta de divisão. Eu vou pegar a conta de divisão e vou transformar em uma multiplicação. Então, tipo, na letra B, ali daquela questão, ele está pedindo, professor, que você faça 16/27 dividido por 8 nonos. Professor, divide o 16 com 8, 27 com 9? Não. Toda vez que nós tivermos divisão de frações, eu repito a primeira fração, ou seja, isso aqui, professor, ia ser 16/27. Aqui não tinha divisão, você vai fazer vezes. Aí você não tinha 8 sobre 9, é só trocar. Como o senhor vai fazer? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que o senhor vai fazer de conta é essa multiplicação e o resultado dela vai ser o resultado daquela divisão. Tá, professor, mas vamos na ordem. Na letra A ali, nós só temos, professor, multiplicação de frações, professor. Não é isso? Aumentei aqui, ó. Letra A, 3/4 vezes 8 9/2 vezes 15 meios, professor. Prof, eu posso fazer 3 vezes 8 vezes 15 em cima, 4 vezes 9 vezes 2 embaixo. Pode. Só que vamos lá, cancelamento. Vamos tomar isso como uma obrigatoriedade. Vamos tomar isso como uma obrigatoriedade? Professor, aqui. Eu vou começar olhando para quem está em cima. Tipo, esse 3, professor, eu vou ver se dá por 4. Não. Se dá por 9. Dá, professor, por 9 dá. Já sei quem que eu vou começar a simplificação. O cancelamento. O 3 e o 9 dão para dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 vai sobrar 1 aqui para mim. 9 dividido por 3, professor, vai sobrar 3. Pronto, professor. O 3 e o 9 eu fiz. Vamos continuar. Vou agora para o 8, professor. 8, professor. Eu posso tentar simplificar com o 4 ou com o 2. Qual dos dois eu escolho? Você que sabe. Eu vou escolher o 4 aqui, ó. O 8 cancelando com o 4. Por quê, professor? Porque tanto o 8 quanto o 4 dá para dividir por 4. 8 dividido por 4 sobra 2. 4 dividido por 4 sobra 1. Professor, só tem aquele 15 agora lá, ó. Só tem o 15. E embaixo tu tem o 1, tu tem o 3, tu tem o 2. Professor, aquele 15 que está lá em cima, ele dá para simplificar, professor, com o 3, professor. O 15 dá para simplificar com o 3. Por quanto, professor? Por 3. 15 dividido por 3 sobra 5. 3 dividido por 3 sobra 1. Professor, olha, não sei se o senhor percebeu, mas esse 2 que sobrou da simplificação do 8, dá de simplificar com esse 2 que já está embaixo, que não é da simplificação. Ambos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 sobra 1. 2 dividido por 2 sobra 1. Professor, não tem mais ninguém que dê para simplificar. Então, a gente multiplica quem sobrou em cima. 1, 1, 5. Quanto é que é? 1 vezes 1 vezes 5. Professor, vai dar 5. E o de baixo, professor? Multiplica quem sobrou embaixo. 1, 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Ficou 5 sobre 1. 5 sobre 1 é exatamente 5. Vocês entenderam?
Vocês entenderam? Certeza, certeza? Pergunta? É só você perguntar pra gente aí. Deu certo mesmo? Vamos lá, olha a história aqui em Cala Consciente. Vai que você ficar selado. Selado é exato, né, Gabriel? Vou aprender essas gírias aí do Pará. Professor, tem mais exemplo? A letra B, professor. A letra B era 16/27 dividido por 8/9. E, professor, como é que eu divido aí 16/27 por 8/9? Ah, professor, o senhor acabou de dizer para mim que quando a gente for realizar uma divisão de frações, repete aí comigo, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Prof, então, na nossa situação aqui, o que a gente vai estar fazendo? Professor, quem é a primeira fração aqui? Professor, a primeira fração é o 16/27. Então, a conta diz para mim, repete a primeira, 16/27, é repetir a primeira fração. Aí não tinha dividido, você vai botar vezes. Aí você tinha 8/9, você inverte. Toda vez, professor, toda vez, vai ficar 9/8. Como é que vai fazer agora, professor? Você tem uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações é multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ou seja, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Só que, qual foi a orientação? Como é que o tio está pedindo para você fazer? Professor, o senhor quer que eu faça o cancelamento antes, não é? Para diminuir o tamanho das minhas multiplicações? Isso mesmo. Então, na nossa situação, gente, eu tentaria simplificar. E aqui dá para ser bem, bem claro aqui, professor, bem visível. Esse 16 que está em cima, dá para simplificar com esse 8. Tanto 16 quanto 8, dá para dividir por 8. 16 dividido por 8 sobra 2. 8 dividido por 8 sobra 1. Ó, já foi. Olha só o tanto que vai diminuir a nossa multiplicação. Professor, dado o senhor simplificar também, sabe quem? O 9 com o 27. Tanto o 9 quanto o 27, professor, dão para dividir por 9, professor. Daria por 3, mas dá por 9. Professor, e eu podia fazer por 3? Podia. Só que os resultados que você iria encontrar ainda dariam para simplificar por 3 novamente. Vou fazer logo por 9. 9 dividido por 9, sobra 1. 27 dividido por 9, sobra 3. Professor, agora o senhor multiplica quem sobrou do cancelamento. Sobrou 2 em cima, o 1 em cima, professor. Então, aqui vai dar 2 vezes 1, 2. Sobre. Quem foi que sobrou embaixo? Depois da simplificação, 3 e 1. Multiplicando os dois de baixo, 3 vezes 1, dá 3. Olha aí, professor, o resultado da divisão é este 2/3 que vocês estão fazendo aí. Gabriel, é verdade. Se eu fizer pelo maior divisor, é melhor, professor. É bem melhor. Professor, como é que eu vou aprender isso aí? Treinando, praticando, exercitando e principalmente não desistindo. Tudo isso que a gente fez até agora foi exemplos para que você que está conectado consiga resolver essa atividade conosco. Professor, tem A, B, C, D, E, F, professor. Efetue as multiplicações simplificando o resultado. Olha só. Efetue as multiplicações simplificando o resultado quando possível. Cara, quer dizer que se der de simplificar, eu tenho que simplificar? Tem. É obrigado? É sim, senhor, é sim, senhora. E professor, vamos treinar, vamos que vamos. Estou vendo ali a letra A, vamos fazer de 1 por 1. Letra A, professor, o senhor tem 3/4 para multiplicar com 7/9. O que eu quero de você? Tente a simplificação. Tente fazer o cancelamento. Como é que funciona mesmo? Você vai olhar para quem está em cima, você vai olhar para quem está embaixo. Será que alguém de cima dá para simplificar com alguém de baixo? Vamos ver. Vou repetir aqui, professor maior ele. Eu tenho 3/4 que ele está multiplicando com 7/9. Professor, de cara aqui, eu já sei que esse 3 dá para simplificar com esse 9.
O 7 ali, professor, dá com o 4? Dá não. Dá não. Mas o 3 com o 9 dá. Professor, se eu fizer o cancelamento aqui do 3 com o 9, eu estou dizendo que eu vou dividir tanto 3 quanto 9 por um mesmo número. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Quanto é que vai dar, professor? Tem mais alguém que dá para fazer cancelamento? Não. Então, multiplica quem sobrou. Após a simplificação, eu não vou usar mais o 3, eu vou usar o 1. E aqui, professor, o 7 não simplificou com ninguém. Continua sendo 7. 1 vezes 7 dá 7 sobre. Embaixo sobrou o que, professor? O 4, que não simplificou com ninguém. E o 3 da simplificação. 4 vezes 3, 12. Está aqui a resposta da letra A. A multiplicação 3 quartos com 7 nonos deu exatamente 7 dozeavos. Certinho? Letra B, professor. Vamos lá. 4 sétimos. Deixa eu ampliar ele aqui para mim. Eu quero saber aí quanto é que dá o resultado aqui. Vamos nós. 4 sétimos vezes 14 trezeavos, professor. Prof, eu posso fazer 4 vezes 14 e 7 vezes 13? Poder pode. Só que eu quero que você tente fazer o cancelamento antes. Como é que funciona? Você vai olhar para quem está em cima, professor. Em cima eu tenho o 4 e o 14. Você vai olhar se o 4 ou o 14 dá para simplificar com alguém de baixo. Professor, já vi aqui um, ó. O 4, ele não dá para dividir com o 7, não dá para simplificar com o 7, muito menos com o 13. Agora, o 14, professor, ele dá com o 7. Eu sei que o 14, professor, e o 7 dão para dividir por 7. Então, é isso que a gente faz. 14 dividido por 7 sobra 2. 7 dividido por 7 sobra 1. Professor, alguém mais dá para simplificar? É só você olhar. O que é que nós temos em cima ainda? O 4 e o 2 da simplificação que sobrou lá. Ou o 4 ou esse 2 dá para simplificar com alguém de baixo. Ah, professor, eu pensei que eu podia fazer o 2 com aquele 4 lá. Não, o 2 e o 4 estão em cima. Eu só posso fazer com o de baixo. Isso, a simplificação aqui, por mais que alguns achem difícil, eu já sei até porque que é tabuada, que tem que aprender. Mas se eu for fazendo, professor, vai diminuir minha conta. Porque aqui eu só vou ter que multiplicar esse 4 com esse 2, esse 1 com esse 13. Então, vai ficar 4 vezes 2 dá 8. E embaixo, 1 vezes 13 dá 13. A resposta da letra B é 8 trezeavos. Você achou muito difícil? Prof, vou para a letra C, professor. Com 3 frações é mais difícil? Não, gente. Se eu me habituo a aplicar a propriedade do cancelamento, professor, fica fácil. Por quê? Eu vou ter aqui, professor, 5 quartos para multiplicar com 8 quinzeavos, que também vai estar multiplicando com 1 meio. Eu vou fazer nas minhas simplificações. Eu já pego aqui o primeiro numerador e vou olhando quem está embaixo. Se alguém de baixo dá para simplificar ele, professor, esse aqui dá, ó. O 5 e o 15 dá para cancelar os dois aqui, professor, porque eles dão para dividir por 5. 5 dividido por 5 sobra 1. 15 dividido por 5 sobra 3. Pronto. O 5 e o 15, professor, eu já fiz o cancelamento. Vou fazer agora aqui, professor, esse 8 com esse 4. Cancela, cancela. Os dois dão para dividir por 4. 8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 4 é 1. Professor, aquele 1 que o senhor tem ali no numerador, em cima do 2, professor, ele não precisa ser simplificado não, porque 1 já é elemento neutro da multiplicação. Mas eu ainda vou observar se existe, dentre os valores que nós obtivemos com a simplificação, alguém que ainda dá de simplificar. Professor, ó, esse 2 aqui dá de simplificar com esse 2. 2 dividido por 2 sobra 1. 2 dividido por 2 sobra 1. Multiplica quem sobrou, 1 vezes 1 vezes 1. Os numeradores que sobraram. Dá exatamente 1. Multiplica os que sobraram embaixo, 1
vezes 3 vezes 1, 1 vezes 3 vezes 1, vai dar exatamente 3. Prof, estou pegando a manha. Estou começando a pegar a manha. Então, eu vou fazendo as divisões. Então, se eu souber fazer as divisões com esses números pequenos, eu vou cancelando e já vou estar simplificando. E simplificando é melhor mesmo, porque ao invés de nós termos multiplicado aquele 5 com aquele 8 com aquele 1, eu fiz foi 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, fazia até de cabeça. Ao invés de nós termos multiplicado 4 vezes 15 vezes 2, eu fiz foi multiplicar 1 vezes 3 vezes 1. Prof, mas se eu tivesse feito a multiplicação sem um cancelamento, dava certo também? Dá, gente. Só que a fração que você iria encontrar da multiplicação sem ter feito esse cancelamento, você teria que fazer a simplificação dela do mesmo jeito. Não tem como fugir da simplificação. Ou você tem que simplificar antes, que é o que nós fizemos, ou você vai simplificar depois. Então, trabalho tem, vamos aprender a simplificar. Prof, o senhor tem agora na letra D a multiplicação do 1/3 vezes o 27/15. Quanto vocês acham que dá? Professor, é 1/3 vezes 27/15. Prof, 1 ali, ele não vai simplificar com ninguém. Então, só tem o 27, professor, para o senhor tentar fazer a simplificação. O 27, professor, eu posso tentar dividir ele com o 3, ou eu posso tentar dividir ele com o próprio 15. Professor, faz com o 3, mas sabendo que eu poderia começar dividindo ele com o 15 lá. Porque tanto o 27, quanto o 3, quanto o 15, todos eles dão para dividir por 3. Professor, então, se eu aplicar aqui a propriedade do cancelamento, 27 dividido por 3 dá 9. 3 dividido por 3 dá 1, professor. E agora eu tenho 1 e 9 em cima, 1 e 15 embaixo. Professor, dado se eu simplificar o 9 e o 15, dá para simplificar por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Ah, professor, então agora multiplica quem sobrou. 1 com 3 e 1 com 5. Viu que ficou pequeno os valores? 1 vezes 3, professor, dá 3. E 1 vezes 5 dá 5. Acertou, Gabriel? 3/5, está acertando todas. Show de bola. Professor, letra E, professor. Multiplicação de 3 frações. Professor, essa daqui, então, diminui demais, Gabriel. Aqui, se eu não fosse simplificar, eu ia ter que fazer 2 vezes 10 vezes 9. Professor, ia dar quanto? 180. Isso porque eu já tinha feito aqui, ó. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 9, 180. Embaixo, professor, você ia ter que fazer, professor, 3 vezes 4 vezes 15. Ia dar quanto, professor? Prof, 3 vezes 4 vezes 15 dá 12 vezes 15, também é 180. Ah, esse aqui ficou fácil para simplificar, professor, porque ficou 180 em cima, 180 embaixo. Nesse aqui, 180 em cima e embaixo, isso aqui é uma divisão, fração. O resultado dá 1, professor, porque é 180 dividido por 180. Só que eu continuo dizendo para vocês o seguinte, eu prefiro aplicar o cancelamento. Seria 2/3 vezes 10/4 vezes 9/15. Eu acho melhor. Tipo, eu começaria testando aqui o cancelamento do 2 com 4. Já vai diminuir minha conta. 2 dividido por 2 sobra 1. 4 dividido por 2 sobra 2. Faria a divisão do 9 com o 3. Dá por 3, professor. 3 dividido por 3 sobra 1. 9 dividido por 3 sobra 3. Professor, faria também que dá, sabe quem? O 10, professor, aqui, ó. Dá com esse 15, professor, por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. Olha só que bacana. Professor, sabe quem que dá mais agora? Esse 2 que sobrou, com esse 2 que sobrou aqui, ó. 2 e 2, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1.
2 dividido por 2 dá 1. Professor, esse 3 com esse 3 também, ó. Contanto que seja um de cima com um de baixo. Dá por 3, professor. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1, professor. Multiplica quem sobrou. Professor, só sobrou 1, professor, ó. 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Deixa eu só trocar a cor dessa caneta aqui. Ficou muito clarinha para vocês. Eu simplifiquei esse 3 com esse 3. Deu 1. Deu 1 aqui, professor. Então, quando o senhor multiplicar os de cima, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Quando eu multiplicar os de baixo, professor, dá 1 vezes 1 vezes 1. Aí a pessoa vê esse monte de número, acha que foi complicado. Gente, cada um desses números que a gente foi achando por etapa, devagarzinho. Então, se você for fazendo também, você não vai achar complicado. Professor, deu 1. 1 sobre 1 é 1 dividido por 1, que dá o mesmo resultado. Beleza? É porque quando você olha lá, eu botei só o resultado, 180 sobre 180. Mas como foi que eu cheguei no 180? Eu tive que pegar, professor, uma folha para fazer as multiplicações. Tanto rabisco, é mais ou menos isso, né? A pessoa olha, não, professor, tem um monte de risco. Não entendi aquilo ali, não. Mas você tem que pegar do começo do processo. Você tem que pegar do comecinho do processo, porque a gente começou um numerador com outro denominador. Aí depois foi fazendo devagarzinho. Vamos treinar mais, professor. Eu quero que você multiplique 7 nonos por 3 meios por 0. Gente, eu quero recordar uma coisa com vocês. Todo número que eu multiplico por 0, professor, o resultado é sempre 0. Então, não precisa eu me preocupar em multiplicar 7 nonos com 3 meios, professor. Por quê? Porque no final das contas, o resultado da multiplicação das duas primeiras frações vai ser multiplicado por 0. Então, o resultado aqui já dá 0. Não precisa perder meu tempo. Se uma multiplicação, o 0, estiver presente, professor, for um dos fatores da multiplicação, o resultado sempre será 0. Prof, de boa, professor, já entendi a multiplicação. Ou pelo menos a gente vai treinar para a gente ver se a gente consegue, não é verdade? Prof, já que eu entendi multiplicação de frações, tem um tópico que não deixa de ser multiplicação de frações, mas as pessoas acabam achando que é a multiplicação de uma fração por um número. Mas eu acho que vocês, em aulas anteriores, já entenderam que qualquer número é uma fração. Professor, mas não é não, professor, porque eu não estou vendo o número que fica embaixo, eu não estou vendo o denominador. Gente, não ver o denominador não quer dizer que não exista. Quando eu não vejo o denominador, professor, ele sempre vale 1. Então, quando eu peço para você fazer o cálculo da fração de um número, ele está pedindo para você pegar uma fração e multiplicar pelo número. Só que, ao invés de eu usar o símbolo de multiplicação, eu estou usando a palavrinha de. Olha o primeiro exemplo. Eu quero que você calcule 3/4 de 7. Esse de, professor, que você está visualizando aqui, é multiplicação, professor. É o símbolo da multiplicação ou o pontinho. Então, quando o cara diz, calcula para mim 3/4, que é a fração, de 7, que é um número. Já é para você saber, o professor falou que esse de é sempre multiplicação. No outro exemplo aqui, eu tenho 1/2 de 5/7, professor. Ele está dizendo para mim que esse de é uma multiplicação, professor. Então, se eu sei que esse de é uma multiplicação, eu tenho como fazer conta, professor. Quanto que é 2/5 de 60? Ah, professor, entendi. O senhor já falou agora há pouco para mim que quando tiver esse de, essa conta aqui, professor, que ele está pedindo para mim, é 2/5 de, eu boto vezes 60, professor. Professor, mas o 60 não é fração. É sim, gente. Quando eu não enxergar o denominador, pode colocar 1 embaixo. Então, passamos a ter uma multiplicação de frações. Prof, dá para fazer cancelamento aqui? Dá sim, gente. Deixa eu ver se ela estava feita. Estava não. Dá da gente fazer a simplificação, professor, do 60 com 5. Só que aqui os valores não estavam tão grandes. Se você não quisesse, porque eu podia fazer 2 vezes 60
daria 120, e 5 vezes 1 daria 5. Do jeito que você colocou aí, Gabriel, aí ficaria 120 dividido por 5, que daria 24. Ou eu simplificar, porque dá, ó, esse com esse, dá para simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 60 dividido por 5 sobra 12. Multiplicando quem sobrou, o 2 de cima, com o 12 que sobrou da simplificação, 1 de baixo, com 1 de baixo. Vai dar o que, professor? 2 vezes 12, 24. 1 vezes 1 dá 1. 24 sobre 1 é a mesma coisa que 24 dividido por 1, que dá exatamente 24. Entenderam? Certeza? Vamos lá. Treinar o cálculo da fração de um número, professor. Eu quero que você calcule para mim 3 quartos de 20, 16 quintos de 30 e 5 sextos de 8 quinzeavos. O que é que eu quero que você recorde? Professor, quando ele pedir para mim calcular uma coisa de, professor, esse de que o senhor está colocando aí, professor, esse de, ele é a mesma coisa que o sinal de vezes, professor. Entendi, professor. Então, eu vou fazer as respectivas multiplicações. Letra A, professor. 3 quartos de 20 é a mesma coisa que 3 quartos vezes 20. Professor, como não tem ninguém embaixo do 20, eu coloco 1. Professor, vai ficar 3 vezes 20 e 4 vezes 1. Dá para fazer cancelamento? Dá sim, professor. Dá do senhor fazer o cancelamento, sabe de quem? Do 20 com 4. Cancelei por 4. 4 por 4 dá 1. 20 por 4 dá 5. Multiplicando quem sobrou. Em cima foi o 3 e o 5. E embaixo, 1 e 1. Vai ficar 3 vezes 5 dá 15. 1 vezes 1 dá 1. 15 sobre 1, professor, é a mesma coisa que 15 dividido por 1, que dá exatamente 15, a resposta final. Acertou, Gabriel, muito bem. Professor, o outro, 16 quintos de, né, professor? 30, professor. Como é que faz? É 16 quintos de, vira vezes, o 30. Como eu não visualizo o denominador do 30, eu já sei que é 1. Dá para tentarmos aplicar a propriedade do cancelamento? Dá sim, professor. Dá de aplicarmos a propriedade do cancelamento. O cancelamento, professor, pode acontecer com qualquer numerador e qualquer denominador. Professor, 16 dá com 5? Não. Dá com 1? Não. Mas o 30 dá de você simplificar logo com 5. Ambos são divisíveis por 5. Então, 30 dividido por 5 sobra 6. 5 dividido por 5 sobra 1. Agora, vamos multiplicar quem sobrou. No numerador sobrou 16. No numerador aqui sobrou 6. Embaixo, 1 e 1, professor. Vai ficar 16 vezes 6 vai dar 96. E 1 vezes 1 dá 1. 96 sobre 1 é o mesmo que 96 dividido por 1, que dá exatamente 96. Tudo bem? O chat está aí, só para vocês perguntarem. Vamos ver, foi o que o Gabriel colocou para mim. Todo número dividido por 5 dobra o valor e volta uma casa? A regrinha, uma regrinha prática, entendi. Eu estava procurando aqui a questão. Se eu dividir por 5, dobra o valor, no caso que daria 60 e volta uma casa. É interessante o processo sim, Gabriel, que daria o 6. Agora que eu entendi. Professor, o último lá, letra C. 5 sextos de, né, professor, de novo? É só entender que esse dia é vezes, professor. Então, vai ficar 5 sextos vezes 8 quinzeavos. Vou fazer cancelamento, professor. Vou cancelar o 5 com o 15, professor, por 5. 5 dividido por 5 sobra 1.
15 dividido por 5, sobra 3. Será que algum numerador ainda dá, professor? Dá sim, professor. Dado o senhor simplificar, o 8 com 6. Dá para simplificar por quanto? Por 2. 8 dividido por 2, sobra 4. 6 dividido por 2, sobra 3. Dá de simplificar mais alguém? Não. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 4 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. O bom do cancelamento, da propriedade do cancelamento, é que a tua resposta, ela obrigatoriamente ela já sai simplificada, gente. Professor, e se eu não quisesse simplificar? Se você não simplificar antes, você vai simplificar depois, igual como foi nos primeiros exemplos que nós fizemos. Os primeiros exemplos a gente foi lá sem simplificar, encontramos uma fração com numerador e denominador sendo representados por números muito grandes e a gente teve que fazer a simplificação. Tinha aqui uma situação, problema, mas está quase fechando a nossa aula. Aninha quer comprar um bolo que custa R$60. Quanto custa 1/3 desse bolo? Professor, se ela não vai comprar o bolo todo, é 60. Se ela quer só 1/3, professor, eu vou calcular 1/3 de 60. Professor, e quanto é que custa 5/6, professor, do bolo? É 5/6 de 60. Já consegue fazer? Fica como atividade de casa. R$20? É, porque ali só era cortar, professor, o 60 com 3. Não é verdade? Meus amores, obrigado pela participação. Meu boa noite, Gabriel. Boa noite para todos que se encontram presentes. Estou vendo você aqui quietinho, mas estão presentes lá. Meu boa noite, Barras, Brasileira, Paulistana, Santa Filomena, São Gonçalo. Desejo a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.